Você sabia que o traumatismo craniano na infância é uma das principais causas de atendimento na emergência? E a identificação correta da gravidade dos pacientes é importante para o melhor tratamento e também para a prevenção de sequelas? Este é um dos assuntos no Saúde e Bem-Estar deste sábado, e o meu convidado é o neurocirurgião pediátrico Tiago Hesker. Bom dia, doutor Tiago. É uma alegria tê-lo conosco nesta manhã de sábado. Bom dia, Denise. O prazer é todo meu. Gostaria de dar um bom dia também a toda a tua audiência, né, e a todo o pessoal aí que está nos ouvindo. Que bacana. Doutor, inicialmente eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua. Pois então, meu nome é Tiago Hesker, né, eu tenho 33 anos, eu sou natural de São Bernardo do Campo, em São Paulo, mas acabei me mudando muito cedo para o Rio Grande do Sul. Eu vivi minha vida toda em Caxias do Sul, onde eu fiz a minha graduação em Medicina, na Universidade de Caxias do Sul, e após, então, eu me formar médico, eu decidi me especializar nessa área tão interessante que é a neurocirurgia. Eu fiz a minha residência médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, uma instituição aí de renome no país, e após, então, eu realizar a minha formação, eu percebi ainda que eu teria algo mais a fazer, né, que eu precisaria ser mais especializado. E eu acabei indo para Istambul, né, após receber um convite, certo? E fazer uma especialização na neurocirurgia pediátrica. Então, doutor Tiago, você traz aí uma experiência internacional. É isso aí, eu pude ficar durante 6 meses, né, fazendo essa especialização em Istambul, na Turquia, um país completamente diferente do nosso, né, com uma cultura muito diferente, mas extremamente desenvolvido na medicina, e especialmente na neurocirurgia. E o que faz, doutor, o neurocirurgião pediátrico e quando procurá-lo? Então, essa é uma ótima pergunta. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando a gente está procurando um especialista, a gente fica na dúvida qual é o tipo de doença que é tratada por esse médico, né? E qual seria o melhor médico a ser procurado. O neurocirurgião é o médico especialista do tratamento cirúrgico das doenças do sistema nervoso, ou seja, do cérebro, da coluna e dos nervos. E o neurocirurgião pediátrico, então, é o médico especialista em todas essas doenças, só que na criança, né? Então é um universo completamente diferente, porque o organismo da criança é completamente diferente do adulto. E algumas doenças, doutor, elas são adquiridas antes mesmo do nascimento? Pois então, isso é uma coisa interessante, né? Porque a gente não se pergunta, né, como se formam os bebês. E a formação do sistema nervoso se dá nas primeiras semanas, geralmente nas primeiras 4 semanas. Então, durante esse desenvolvimento, a gente pode ter alguns erros. E esses erros, com o crescimento do bebê, eles vão se transformar em doenças neurológicas. E essas doenças a gente pode detectar ainda na gravidez? Com certeza. O mais importante, né, para que a gente possa detectar uma doença neurológica durante a gravidez é fazer o segmento pré-natal adequado. Então, a gente tem que ter o nosso médico de confiança, temos que ter a nossa obstetra e fazer todo aquele acompanhamento pré-natal, todas as consultas, rigorosamente, os exames, para que a gente possa detectar qualquer tipo de anormalidade, seja ela neurológica ou não. Então, essas doenças, a gente pode até alterar a evolução dessas doenças neurológicas da criança ainda quando ela está no processo de gestação? Ótimo. Essa pergunta é uma pergunta que está muito em alta na atualidade. Por quê? Porque normalmente a gente esperava os bebês nascerem, mesmo sabendo que eles tinham esses problemas, para resolver o problema pós-nascimento. E hoje, com o desenvolvimento da medicina e o desenvolvimento de certas técnicas cirúrgicas, é possível fazer a cirurgia ainda com o bebê dentro da barriga. E por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente consegue ou resolver ou amenizar os danos que essa doença causaria na criança. Isso vai impactar em qualidade de vida da criança e também em todo o ambiente familiar. E é detectado este problema quando a gestante faz exames.
Isso aí. Então, assim, durante o acompanhamento pré-natal, que são aquelas consultas, né, que a gestante, ou seja, a mulher grávida faz durante a gravidez, ela faz exames, né, de tempos em tempos. Tem um trimestre que ela faz ecografia, tem outro que ela faz exames de sangue, e é por meio desses exames que a gente consegue detectar essas alterações, né? Quais são elas, por exemplo? A gente sabe, né, como eu comentei para vocês, que o sistema nervoso ele é formado nas primeiras semanas. Então, o desenvolvimento do crânio, né, da cabeça e do cérebro, ele se dá em conjunto com o desenvolvimento da coluna e da medula, que é por onde passam os nervos que saem do cérebro até os nossos membros. E às vezes pode ocorrer algum tipo de erro, né, durante essa formação. E é isso que vai originar esse problema. Então a gente pode ter malformações tanto no cérebro como malformações na coluna. E são esses problemas que a gente pode detectar e determinadas doenças a gente consegue realizar o tratamento mesmo antes do bebê nascer. Que interessante, doutor. E isso que você traz de experiência aí, onde você estudou em Istambul, que tem tecnologia avançada e que você está trazendo para a Serra Gaúcha agora. E mais uma pergunta, é na ecografia morfológica que aparecem essas questões de problemas que a criança pode ter neurológicos? Justamente, é na ecografia morfológica. Então, existem diversos parâmetros, né, que são analisados, certo? E esses parâmetros vão nos dar indícios de algumas alterações. Então, quais são os mais comuns, assim, para a gente ter uma ideia? A mais comum que a gente percebe, que a gente costuma falar bastante, é uma malformação na coluna lombar, ou seja, lá embaixo, em que ocorre não ocorre o aumento, na verdade, da coluna. E a gente tem uma doença chamada mielomeningocele. O que isso significa? A coluna mal formada vai fazer com que os nervos não fiquem protegidos. E lá no futuro, o bebê pode ter uma série de problemas, ou seja, pode ter dificuldade de caminhar, de movimentos, de xixi, né, de cocô, todas essas coisas. E além disso, pode ocorrer um problema na circulação do líquido cerebral e causar uma doença chamada hidrocefalia, que pode trazer atraso cognitivo, pode trazer dificuldade de aprendizagem e até outras doenças mais graves. Então, doutor, quanto mais precoce o diagnóstico de um problema neurológico, mais suporte poderá ser oferecido e mais qualidade essa criança vai ter. Com certeza. Existem algumas estratégias, né, que eu já comentei um pouco em outros momentos, que é com relação à pré-concepção, ou seja, o que é isso? Antes de engravidar. Então, muitas vezes, quando a gente está planejando uma gravidez, a gente tem que estar atento que existem algumas coisas que a gente pode prevenir. Então, algumas vitaminas, vamos falar dessa forma, a gente pode tomar, no caso as mulheres, para prevenir problemas neurológicos. E um deles é o ácido fólico, né? Que pode ajudar a prevenir até em 70% essa malformação da coluna chamada mielomeningocele. Daí a importância, né, doutor, de uma gravidez planejada. Com certeza. E daí dá tempo para a mãe fazer todo esse planejamento, fazer uso desse ácido fólico, né? Que é ingerido antes mesmo dela engravidar, né? Com certeza. Então, assim, a gente sabe que às vezes acontece, né, de não ser uma gravidez planejada, mas sempre que possível, o ideal é fazer uma consulta pré-concepcional, né, para que todas as medidas sejam tomadas, a fim de minimizar qualquer problema futuro, né? Então, isso é importante. Então, doutor, nós falamos das doenças, né, antes mesmo da criança nascer, que podem ocorrer nessa sua área, né, neurológica, e quais as outras doenças que a criança pode adquirir depois do nascimento? Então, eu sempre falo assim que a neurocirurgia pediátrica é uma área bastante diferente, né? Mesmo estando dentro da neurocirurgia. Por quê? Porque a criança, ele é um ser completamente diferente. Então, ele não é simplesmente um adulto pequeno. Então, as doenças que vão acometer a criança são diferentes das doenças dos adultos. Por exemplo, nós temos os tumores, que são diferentes. Nós temos os problemas de malformação, que são diferentes. Nós temos as convulsões, que podem ser causadas
por problemas tratáveis, né, até mesmo com cirurgia. Nós temos a questão do acúmulo do líquido cerebral, que nós chamamos de hidrocefalia, certo? E uma doença que vai estar muito em pauta agora nos próximos dias, até que nós vamos comentar na live, que é a paralisia cerebral, né, que é uma das doenças mais comuns das crianças neurológicas e que causa um problema chamado espasticidade. O que é isso? É uma rigidez na musculatura, e que isso causa dor, isso causa deformidade, isso causa dificuldade no aprendizado da caminhada. Então, são problemas que a gente pode ou evitar ou minimizar, né? Isso são as doenças cirúrgicas. Mas a gente não pode esquecer daquelas coisas comuns, que são coisas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, os traumas, ou seja, as batidas, que são coisas extremamente comuns no nosso dia a dia e que são as maiores consultas, digamos assim, nas emergências, né? Então, assim, vale lembrar que no Brasil e nos países em desenvolvimento, as doenças que mais levam as crianças até o pronto-socorro são os acidentes ainda automobilísticos. Por mais que sejam tomados os cuidados, ainda são os principais. E conforme for a idade da criança, a gente pode dividir ainda em outras classes. Por exemplo, uma criança pequena, primeiro e segundo ano, existe ainda uma doença que é aquela causada pelos maus tratos, né? Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que estar atento. A partir dos 2 anos, a gente começa a ter aquelas coisas mais de casa, quedas de altura, do berço, do sofá, e assim por diante. Depois acidente de bicicleta, acidente na prática de esportes, e aí a gente chega no normal, que são os acidentes automobilísticos. O mais importante de tudo isso é a gente detectar essa alteração o quanto mais precoce possível para evitar que isso se transforme num dano lá no futuro. Mas aí, doutor, quando acontecem esses acidentes, esses traumas, há muito temor em relação a fazer alguma cirurgia, né? A gente fica muito preocupado. Eu acho que de todas as especialidades são importantes, mas essa sua, da neurológica, é uma cirurgia que nos causa muita preocupação, porque o cérebro, ele conduz todo o nosso organismo, né? Mas quando acomete esse problema, é importante fazer, e as pessoas e os pais têm que ter essa tranquilidade, porque vão oferecer melhor qualidade de vida para esta criança, e são cirurgias hoje que elas trazem bastante segurança. Com certeza. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando acontece qualquer tipo de problema é procurar um profissional capacitado. Essa é a melhor decisão que o pai pode tomar. Por quê? Tendo um profissional capacitado, em conjunto, eles vão poder tomar a melhor decisão para o paciente. Seja um problema pequeno, né, como um trauma, uma batida da cabeça, que às vezes vai ser somente uma orientação, né, não vai precisar ser feito nenhum tipo de exame, ou em casos mais avançados, por exemplo, quando se descobre um tumor, né, que pode ser um câncer, em que pode ser necessário fazer uma cirurgia no cérebro. Hoje em dia nós temos técnicas muito avançadas. O que isso significa? A gente pode fazer abordagens minimamente invasivas a fim de gerar o mínimo dano ou praticamente nenhum dano para o paciente para que ele tenha uma vida normal. Então, isso é a coisa mais importante. Ter um profissional capacitado para escolher em conjunto qual é a melhor técnica. Isso é o fundamental. Está certo. Mas, doutor, você fala aí da questão, né, de maus tratos. Nossa, como isso ainda existe e que situação mais triste é esta, né? É Maus verdade. tratos. A gente imagina, né, que a gente vive num mundo globalizado, capitalista, então, assim, muitas vezes os pais trabalham fora e às vezes ficam em casa, né, cuidadores ou alguma outra pessoa, e às vezes pode acontecer, né, esse tipo de problema e a gente só detecta depois. Então, existem alguns sinais que a gente consegue identificar quando a criança vai consultar, e isso tem que ter um reconhecimento precoce, porque às vezes os danos podem ser severos e vão afetar em todo o desenvolvimento da criança.
Tá certo. Você já falou sobre isso, né? Mas é bom a gente falar novamente que hoje, então, diante da tecnologia que existe, que você também trouxe experiência aí da Turquia, né, de Istambul, é de que os procedimentos com a tecnologia que tem são hoje muito menos invasivos do que antigamente, né? Com certeza. Eu acho que com o passar dos anos, né, essa tendência vai só aumentar, né? As técnicas estão cada vez mais apuradas, os equipamentos estão cada vez mais tecnológicos. Então, assim, a gente está conseguindo fazer coisas que antes não eram imagináveis. A gente consegue operar o paciente da cabeça, do cérebro e mandar ele embora no mesmo dia. Então, isso há tempos atrás, isso não era imaginável. Então, são técnicas minimamente invasivas, mas também a gente tem que ter o conhecimento, né, para poder fazer essas técnicas. E isso que eu reforço, a formação do profissional é uma coisa muito importante também. Às vezes a gente tem toda a estrutura, mas não tem o profissional capacitado para poder exercer, né, a profissão da melhor forma possível. E você está bem preparado, né, doutor? Quase 15 anos de estudo, desde o início lá da faculdade. Uma longa jornada, né? 6 anos de faculdade, 5 anos de neurocirurgia e mais aí quase um ano fazendo essa especialização aí em neurocirurgia pediátrica. É bastante tempo. E, doutor, neste tempo de Covid-19, a gente sabe que os portadores de alguma necessidade especial têm uma imunidade muito baixa, né? Aqui em Garibaldi, por exemplo, a PAI foi a primeira a promover o distanciamento controlado, fechou a escola e deverá ser a última a retornar às atividades, né? Essas crianças são afetivas e, com certeza, elas devem estar sentindo muita falta da escola. Mas esse distanciamento, neste momento, é necessário para evitar a infecção, principalmente Então, para essas crianças? o que a gente sabe sobre essa doença, né, até agora, é que não existe um tratamento ainda. Então, enquanto a gente não tiver um tratamento ou uma vacina, que é o que a gente tanto espera, as melhores medidas são as preventivas. Então, a gente precisa reforçar toda aquela questão do distanciamento, da lavagem de mãos, da higienização com álcool, o uso de máscaras, especialmente em qualquer paciente que tenha algum tipo de problema, ou seja, que esteja num risco maior de desenvolver essa doença. Então, os pacientes neurológicos, pela própria doença, eles têm uma imunidade e uma resposta do organismo diferente da nossa. Então, eles estão em risco de desenvolver quadros mais graves. Por isso, a atenção tem que ser redobrada. Não podemos esquecer que não é só o convívio, mas às vezes esses pacientes perdem a oportunidade de fazer o tratamento, de fazer a fisioterapia, todo o acompanhamento que eles fazem nessa instituição. Então isso também é uma coisa danosa para esses pacientes. Existe todo um contexto social e é por isso que a gente precisa ajudar. A forma que a gente tem para ajudar nesse momento é informação. Então, assim, a gente faz lives, nós fazemos as entrevistas para tentar passar o conhecimento e a informação para as pessoas que precisam, para os pais, para os pacientes e para os profissionais da saúde. Essa é a nossa forma de ajudar e é dessa forma que a gente pode fazer a diferença. Que bom, doutor. Fiquei muito contente também pela sua participação aqui no programa Saúde e Bem-Estar e bastante esclarecedora essa sua entrevista. E para completar, hoje também você participa de uma live, a convite aí da PAI de Caxias do Sul, falando especialmente desta questão da paralisia cerebral, né? Justamente. Então, eu tive a oportunidade de ser convidado, né, pela instituição, juntamente com uma psicóloga e coordenadora, que é a Simone Perini, que é uma pessoa especial, para falar sobre essa doença, né, que é a paralisia cerebral. A paralisia cerebral é uma doença neurológica, né, que é causada por algum problema durante a formação do bebê, ou no momento do parto, ou nos primeiros meses até anos de vida. Isso pode trazer uma série de consequências, principalmente cognitivas e motoras, certo? Então, assim, isso não impacta só na vida da criança, impacta na vida dos familiares, que às vezes idealizam um filho e aquele filho não vai ser da forma como gostaria. Então, são vários aspectos que a gente precisa abordar, e não só a doença em si, para dar assistência, para dar o apoio, e para que essa criança, sendo atendida o mais precocemente possível, tenha o desenvolvimento adequado.
E essa sua live é através do Facebook da APAE? Não, na verdade essa live ela vai ser realizada pelo meio do Instagram, certo? Eu tenho um Instagram da minha clínica que se chama Clínica Neural com 2 L's e também o Instagram da Simone Perini, certo? E nós vamos transmitir essa live com o apoio da APAE para justamente poder passar essa informação para todos aqueles que desejarem. A live vai ser realizada no próximo sábado, no dia 18 de julho, às 17 horas. Está certo. E você, então, atende aí em Caxias do Sul, né, doutor? Isso. Eu sempre gosto de comentar, né? Eu ainda estou recente na região, apesar de ser praticamente natural daqui, conhecer as pessoas, mas eu cheguei no Brasil ainda em fevereiro, então no meio da pandemia, então eu estou no início do meu trabalho. Eu trabalho agora com um consultório, né, justamente com uma equipe de pediatras, a Roberta de Filipes. Meu consultório é na Rua Pinheiro Machado, número 2321, na sala 32 do edifício Orion. Para quem quiser, né, uma avaliação, uma conversa, a gente está à disposição. Está certo, então, doutor. Doutor Tiago Hesker, neurocirurgião pediátrico. Muito obrigada por dividir conosco todo esse seu conhecimento nesta área também muito desafiadora. Parabéns pela área que você escolheu aí para ajudar a muitas pessoas, ajudar as crianças. Muito obrigado, Denise, pela oportunidade. Eu acho que esse tipo de entrevista é muito benéfica para todos, não só para mim, para toda a população, e é uma forma, né, de a gente conseguir acrescentar algo mais nesse momento tão difícil. Então, eu gostaria de agradecer e me colocar à disposição sempre que for necessário. Agradeço a toda a audiência e me coloco à disposição de toda a sociedade para qualquer tipo de auxílio. Este foi o